Louvado seja o nome do Senhor. Eu podia fechar a Bíblia e já dar a bênção apostólica, né? Era uma bênção, né, queridos? Amados, mas nossa intenção, junto com essa peça, é trazer uma mensagem de Deus sobre esse texto sagrado. É claro que a peça fala muito aos nossos corações e nos transmite uma verdade muito grande de realmente vivermos o Evangelho que Jesus nos deixou. E se eu pudesse dar uma mensagem naquilo que nós vamos trazer nessa noite, é o Evangelho que vale a pena. E é engraçado, queridos, refletir, mesmo olhando para a peça, a gente já consegue ter noções daquilo que a gente vai trazer hoje. Porque hoje nos é ofertado um Evangelho de todos os tipos e gostos. Existe a igreja pentecostal, existe a igreja tradicional, existem os ortodoxos, existe nós, existe o neopentecostal. Enfim, amados, existe um evangelho para todo tipo e gosto. Tem aqueles que acreditam só em prosperidade, tem aqueles que acreditam só em cura, tem aqueles que acreditam em falar em línguas, tem aqueles que não acreditam em falar em línguas. Você pode classificar também a igreja cristã por aquilo que se procura. Se você está procurando soluções dos seus problemas, tem a igreja que resolve tudo por você. Se você está procurando descarregar, não me ignore, mas tem um tal de desencapetamento total aí fora. Mas é verdade, nós temos um evangelho para todos os gostos e tipos. E eu me pergunto, Jesus nisso, qual é o evangelho que realmente vale a pena? Qual é o evangelho que Jesus olha lá de cima e faz assim, esse aqui me agrada? E a gente vai ver ao longo da Bíblia que, se eu pudesse dizer quais as parábolas mais importantes da Bíblia Sagrada, se me perguntasse, irmão, faz uma escala aí de prioridade, quais duas parábolas que você julga mais importante? Eu primeiro diria a do filho pródigo. A do filho pródigo por quê? Porque mostra como Deus nos trata, como é que Deus nos olha. Apesar de fazer tudo o contrário, desejar toda a nossa herança e cair no mundão aí fora, quando nós resolvemos voltar para Ele, Ele nos recebe com festa. Louvado seja o nome do Senhor. E mostra o tamanho do amor de Deus para conosco. A segunda é o Evangelho, ou a parábola, melhor dizendo, do bom samaritano, que me parece, queridos, que é a nossa resposta diante do amor de Deus para as nossas vidas. É de como nós devemos viver o Evangelho, ou de como nós devemos responder esse amor uma vez recebido pelo Senhor. Eu olho, na verdade, o Evangelho que a gente deve viver, o Evangelho do bom samaritano. E a primeira lição que eu tiro, sendo breve, é que o nosso amor, o amor que a gente diz que nós temos para com o nosso Deus, quando nós abrimos a nossa boca para dizer eu amo a Deus, ele não pode ser exercido só teoricamente, só nas ideias, só no discurso. E não dá para viver esse amor que você declara, que eu declaro, eu amo a Deus, eu vivo para Ele, Ele é tudo para mim. Se você usa essas frases constantemente, esse amor não pode ser exercido só nas orações, só no louvor. Não pode ser só exercido assim. E João fala disso. O evangelista João fala disso. Que o homem, ele não consegue amar a Deus a quem não vê, se ele não consegue amar aqueles que ele vê. Louvado seja o nome do Senhor. E o amor que a gente exerce em Deus, na verdade, ele é exercido nas pessoas. E no livro de Mateus, declara isso no capítulo 25, quando ele diz assim: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. E aquelas pessoas perguntaram: Jesus, mas quando foi que eu te fiz isso? Jesus responde: todas as vezes. Não foi algumas vezes não, gente. É todas as vezes que você fez a alguém, ou mais fiel ao texto, a um pequenino,
você fez a mim. Louvado seja o nome do Senhor. E a primeira lição que a gente tira, queridos, da peça e da palavra, é que o amor que nós devemos responder ao nosso Deus, ele deve ser vivido no outro, vivido na vida da igreja, ou vivido nos nossos vizinhos, ou vivido no nosso trabalho. O amor que a gente tem para responder a Deus, ou o amor que nós devemos a Deus, deve ser respondido diretamente às pessoas que nós estamos perto. Foi interpelado, foi perguntado pelos fariseus, pelos religiosos da época, e a resposta de Jesus era uma resposta que afrontava, era uma resposta que doía no íntimo, porque a ideia do sacerdote, do levita da época, era se manter puro. Eles não podiam ter contato, eles não podiam, porque eles viviam exclusivamente para Deus. E olha, e o pior, que é mais gritante, eles estavam indo justamente para a casa de Deus fazer aquilo que eles tinham aprendido como obra de Deus. E o mais curioso do texto é que Deus não estava no templo, estava naquele homem caído. Engraçado perceber isso. E aí eu parto logo para nosso segundo ponto, é que não nos é permitido excluir ninguém, que não nos cabe, como igreja do Senhor, excluir ninguém. E eu uso outro texto da palavra do Senhor. Certo dia chegam os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, com uma mulher apanhada em adultério, e perguntaram a Jesus o que devia fazer, porque segundo a lei ela devia ser apedrejada, e era uma armadilha tremenda para Jesus. Jesus responde e diz assim: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mas o lindo do texto é perceber que Jesus, aquele que pode fazer todas as coisas, ele não excluiu nem quem foi pego em flagrante pecado, nem quem foi pego em flagrante. Jesus tinha uma utilização para ela, para aquela vida. E hoje nós cometemos sérios erros, gravíssimos, como igreja ou como noiva, quando nós temos o hábito de excluir. Qualquer espécie de exclusão é antibíblica, é contrário àquilo que Jesus quer como comunidade, como igreja do Senhor. E às vezes a gente usa os critérios mais absurdos. Há igrejas aí, por exemplo, que se você não for batizado com o Espírito Santo, você não serve para ser obreiro. E às vezes nós temos ideias diferentes um dos outros, compromissos diferentes um dos outros. Uns frequentam todos os trabalhos, outros só podem vir à igreja de 15 em 15 dias. Um tem ideia A, outro tem ideia B. Mas é assim que se faz igreja, nessa diversidade de pessoas, de ideias, de temperamento, é que se forma a noiva do Cordeiro. E garanto, queridos, há espaço para todos, sem exclusão. Louvado seja o nome do Senhor. Repito, qualquer forma de exclusão é andar na contramão do Evangelho que Jesus nos colocou. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles dois homens, aqueles dois religiosos, fizeram isso. Excluíram aquela vida. O sacerdote passou de largo, o levita passou de largo, e aquelas pessoas, aquele homem que a gente chamou de mendigo aqui, foi excluído.